Estamos iniciando mais um programa Estética em Dia e você pode nos assistir no canal 126 da Embratel, 85 da Sky Livre e pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você se sente insegura para se vestir? Fica indecisa muitas vezes em usar uma terceira peça? Um colete, um blazer? Quais roupas são necessárias ou vão facilitar na hora de você se arrumar para o trabalho, para um evento ou para o culto? Você sabia que você se comunica através das suas roupas? Então hoje, a Gabriela Freisleben, que é formada em moda, pós-graduada em História da Moda e com especialização na Academia Italiana de Firenze, vai nos ajudar. O programa de hoje é Como Melhorar o Seu Guarda-Roupa. Gabi, seja bem-vinda novamente ao programa. Ei, Daniele, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui de novo para a gente poder aprofundar, de falar uma coisa que a gente já ama, mas aprofundar exatamente o programa anterior e enriquecer tudo aquilo que a gente já falou. Exatamente. Então, se você ainda não assistiu, a Gabriela gravou conosco outro programa e nós falávamos sobre os tipos de roupa ideal para o nosso tipo de corpo. Então, se você não assistiu, volta lá para assistir esse programa também. Vamos lá, Gabi. Quais as peças você considera ideal, digamos, imprescindível para que as pessoas tenham no guarda-roupa para ser mais assertivo e facilitar no processo ali de escolha? Então, Dani, hoje no programa eu trouxe 8 peças e seus desdobramentos, que são 8 peças que a gente entende não como se deve ter no guarda-roupa, mas o que você precisa, para que muitas vezes você acha que você não tem nada no guarda-roupa, mas você consegue entender que você tem sim e consegue, já com aquelas que você já tem, consegue fazer toda uma combinação e facilitar tanto para o trabalho, para o culto, eventos, enfim. Você vai compilar ali os conjuntos do que você... Não é para renovar um guarda-roupa. Isso. Você vai usar as peças que você já tem e agora umas peças chaves que você pode agregar ao seu guarda-roupa e vai melhorar um pouco mais. Vamos lá. Que peças são essas? Então, Dani, a gente começa com uma peça muito básica, que é uma camisa branca. É interessante, vai estar aparecendo no VT para todo mundo. A camisa branca, ela é uma camisa, que a gente entende que ela é básica, mas ela não é simples. Então, a primeira peça seria a camisa, ela é interessante para você ter no seu guarda-roupa, ou como você já tem, por quê? Ela é uma peça que vai com uma saia jeans, ela vai com uma saia de linho, Ela é versátil. Exatamente, ela é perfeita. E o que a gente recomenda? Sempre quando você compra uma peça básica, ela é branca, lisa, então depois que você já tem essa peça, aí sim você começa a comprar peças diferentes. Ser mais ousado com outras peças. Nas imagens que a gente vai estar mostrando a seguir, a gente vê todo um desdobramento de uma camisa. Se você já tem a básica, então uma camisa com uma gola diferente, muitas das vezes uma manga diferenciada. Então, você já tem a camisa branca diferenciada, básica, depois a diferenciada. E é interessante agora você já passar por cores, Então, de uma branca, agora é interessante ter talvez uma rosinha clara ou uma azul. Você já cansou das cores? Já tem isso no seu guarda-roupa? Já parte para um listrado, E devagarzinho, com as compras ou com o que você já tem. Você vai se habituando com a peça, Isso, sempre primeiro. Fazendo combinações do mais simples para o mais complexo, digamos assim. Sempre primeiro a básica, para depois você indo aprofundando. Porque muitas das vezes a gente tem... a gente sempre olha, uma camisa estampada, às vezes com um detalhe ou outro, e a gente fala assim, meu Deus, eu preciso dessa peça. Mas você tem as básicas no seu guarda-roupa que pode realmente te ajudar a aprimorar aquilo que você tem? Até porque para ter peças assim mais diferentes, você tem que ter a segunda peça, que seria a parte de baixo, que combine e orne com isso. Sim. O básico também da parte de baixo. Sim, e nas imagens que a gente vai estar mostrando, é interessante que temos uma peça listrada, quanto também uma peça no tom de rosa. Ela tem um florido. Porém, é uma textura. Ela é uma estampa de textura, que ela dá como se fosse um 3D, mas você vê que ela tá ali ornando, ela não é uma coisa, a gente dá o nome de too much, Quando é uma coisa muito complexa, muito cheia, mas que também orna com outras peças, Como saias, enfim. Dani, outra peça também, assim como a camisa, que serve tanto para eventos, enfim, mas a camiseta. Sempre aqui no VT a gente vai estar mostrando, da mais simples até a mais elaborada. E você consegue observar que a gente iniciou com uma camiseta branca, super importante. Então, se você tem uma camiseta branca, logo em seguida é interessante você já ter uma preta, de repente uma bege. Então, começar com tons neutros, porque tons neutros vai combinar com as suas partes de baixo, enfim, com sobreposições. E a gente pode observar que, depois que você já tem as peças mais lisas, é interessante, se você quer uma camiseta ou uma t-shirt, que a gente fala muito, iniciar com estampas pequenas.
estampas mais delicadas, às vezes tem um escrito, às vezes, né, igual a gente tá mostrando aí, tem uma flor. Logo em seguida, já pode mudar um pouquinho a manga, né, passar uma camisetinha que já tem um babadinho, né, um babadinho muitas das vezes nessa parte do peitoral. E é interessante a gente falar sobre essa questão do franzido, né? Pra quem tem um busto muito grande, a gente tem que tomar cuidado, porque o franzido... Ia te perguntar sobre isso. Sobre o franzido e estampas na região do busto, pra quem tem isso muito grande, muito avantajado. A gente aqui na imagem, a gente tá mostrando já um babadinho menor. Porque a gente entende que o franzido, ele é um acúmulo de tecido. Então, por exemplo, se você tem um busto menor, né, um babado um pouco maior, não vai fazer tanto desequilíbrio na peça ou no seu look. Mas se você já tem um busto muito grande, aquilo pode trazer, assim, uma poluição visual. E vai chamar atenção ainda mais para ainda mais para aquilo. Ainda mais, por exemplo, se você tiver um corpo, né, que a gente já falou dos biotipos, né, no programa passado, um biotipo de triângulo invertido, que é a parte de cima maior do que a de baixo. Então, assim, peças com muito babado. Muita informação em cima. Exatamente. Aumentam ainda mais essa parte de cima. A gente não tá querendo dizer, assim, o que... deve ser vestido, mas assim, o equilíbrio... É uma orientação de equilíbrio. Exatamente. Então, assim, tomar um pouco cuidado, porque esse acúmulo de tecido, ele pode trazer um acúmulo de visual, uma poluição visual. Exatamente. É interessante que depois a gente também passa, além das camisetas, né, a gente passa também por blusas que já tem um babado, né, uma coisa mais com caimento diferenciado, normalmente umas camisetas de crepe, né, que fazem aquele babado. Então, às vezes, você quer tampar o seu ombro, tá pra ir pra um evento, às vezes você não quer usar uma camisa, mas você já tem, né, uma peça que tem uma manga um pouco mais leve, mais suave, que eu acho que já traz esse ar, né, diferenciado para o evento. Outro detalhe também, que deixa muito elegante, né, além das t-shirts, essas blusas, né, são as blusas de tricô. Super em alta. Não sai de moda, inclusive. Não sai de moda. São tendência... Seja verão, seja inverno, ela é maravilhosa também no outono e primavera, que fica esse clima, né, que não é tão frio, também nem tão quente. São peças que elevam bastante o look. Você tem uma peça mais lisa, né, eu coloquei aqui duas opções, né, de uma peça com um padrão, né, do tricô, como se fosse fazendo uma estampa, quanto também, né, ela mais lisa. Ela fica maravilhosa tanto para eventos, muitas vezes, igual que a gente tá no ar-condicionado. Todos os lugares que nós vamos, eu ia falar isso. Mesmo o clima estando quente, os ambientes que nós ficamos têm ar-condicionado climatizado. Exatamente. Então fica chique, fica bonito. Isso, e ao contrário da blusa, né, da t-shirt, né, ela traz elegância. Então a blusa, assim, se por exemplo você vai num almoço, num trabalho, ela traz, ao contrário, né, da t-shirt, que ela é mais uma coisa mais juvenil, né, a gente vê que é uma coisa bem jovem mesmo. Exatamente, então o tricô, ele traz uma presença um pouco mais elevada. Mais madura. Exatamente. Eu acho interessante. Outra peça também que a gente vai estar falando é sobre as sobreposições, por exemplo, de jaqueta, né, no VT a gente vai estar vendo aí que eu iniciei com uma jaqueta. E a jaqueta, ela é maravilhosa porque ela vai com muitas idades, assim, ela não tem esse limite. Mas a dica que eu dou é o seguinte, jaqueta, se você já tem uma, é interessante que ela seja lisa, sem muitos recortes. Bolsa é natural, porque é uma coisa que faz parte do denim, né, da jaqueta em si, do jeans, né, essa questão dos bolsos. Mas a jaqueta, ela é interessante porque ela não esquenta, né? Ela, lógico, esquenta um pouquinho, mas não é uma coisa assim que te aquece, mas também não é uma coisa que deixa fria. Então, em dias mais neutros, é interessante você ter uma jaqueta. E o desdobramento que a gente está fazendo normalmente para um público mais jovem, é interessante, vocês vão ver na parte de cima, que a gente está mostrando uma jaqueta bomber, né? Que ela tem um elástico tanto no punho, quanto também nessa parte de baixo, que ela traz essa questão da juventude. Né? Ela já não tem uma lapela. Ela é mais marcadinha. Isso, exatamente. E para outras idades, que eu acho muito lindo, maravilhoso, que seriam os casaquetos. Eu acho que todo mundo deve ter pelo menos um. Um casaqueto, exatamente, Dani. E assim, é algo que deixa o look muito elegante. É algo que é vintage. Eu acho que as pessoas precisam ter para eventos mesmo. E interessante, coloquei duas opções. Vocês vão estar vendo dois casaquetos, né? Um azul com o botão normal, do mesmo tom, né, um botão forrado, mas um outro é um botão dourado. E isso que é legal, porque a do mesmo, né, o botão forrado, do mesmo tom do tecido, ela fica um pouco mais simples,
mais básica. Mas a outra, quando já vem um botão dourado, ela já serve mais para evento. Já vai para elegância, né? E é interessante como que um botão, ele faz a diferença no look. Então, assim, até nisso, observar, por exemplo, se você não tem um casaqueto, primeiro tenha esse mais simples, né? Muitas vezes o botão forrado mesmo. Mas depois você entendeu que ele realmente precisa fazer parte ali, né, do guarda-roupa. É interessante você ter esse casaqueto já com um botão mais elaborado. Enfim, e também fazer conjuntos, né? Saias e casaquetos, assim, eles super combinam. E nunca saem de moda. Normalmente o casaquete ele é um pouco mais quente porque é um tecido pesado, né? Que é um tweed ou outros materiais. Mas, assim, é algo que, por exemplo, para eventos, ele cai super bem. E não precisa de muito acessório. Mas um brinquinho, um colarzinho. O casaqueto eu acho que é o ideal para o clima do nosso país, inclusive, o jeans e o casaqueto. Muitas vezes eu vejo lá na igreja com ar-condicionado, as meninas estão com a blusa, aí elas levam um casaqueto para se aquecer do ar-condicionado, ficam super elegantes durante a semana, assim, eu acho lindo o casaqueto. Não, e fica maravilhoso mesmo. E interessante que, como a gente mora num país tropical, os nossos casaquetos, eles não são casaquetos pesados no sentido de... O tecido, ele é pesado, né? O tweed, ele é pesado. Mas ele não tem aquele forro pesado, como, por exemplo, assim, pessoas que moram na Europa, na América do Norte. Então, assim, realmente faz parte e faz bem pra gente, né? O nosso dia a dia. Então, Dani, outro detalhe também que a gente consegue ver na parte da direita da imagem que são os cardigans, que são maravilhosos de você ter no guarda-roupa, iniciando sempre de um tom e uma peça mais simples. Mais neutra também, que combina com todas as estampas. Exatamente. E depois você passar para com uma cor mais diferenciada, né, com os botões. Sempre observar isso, botões, a textura. A gente vê aí no verde que ele tem uma textura de listra. Então, assim, inicia com uma coisa mais lisa, né? Você tem um tom neutro, o que seriam os tons neutros, né? O bege, um preto. E branco, bege, preto e branco. Branco, exatamente. Então, você já começa a passar para tons mais coloridos. Vai haver tendências, como agora tá tendo, né? De saias de oncinha. Então, por exemplo, um casaquetinho, né? Um cardigan também de oncinha faria super bem, né? Então, assim, mas primeiro sempre devagar com as peças. Começa pelos básicos, depois que você vai acostumando e adaptando as suas roupas, ao seu guarda-roupa, você evolui para estampas. Aproveitando, Gabi, que a gente tá falando de cardigan, que é complemento, o blazer tá incluso aí na sua lista? Tá sim, gente. Ah, bom. O blazer... é uma peça, assim, que além, né, de uma jaqueta, né, um cardigan, um casaqueto, o blazer, ele é essencial. O blazer, a gente pode dizer com toda certeza, isso é mundial, vai com todas as idades, né, e vocês podem observar na imagem que a gente, novamente, da esquerda para a direita, a gente inicia com um blazer preto, né, um blazer preto, ele é básico, então muitas vezes você precisa de estar num escritório, de estar num evento, então você colocou o blazer, ele muda completamente o look. E nisso a gente fez os desdobramentos, né? A gente consegue perceber na parte de cima os tons mais quentes e já embaixo os tons mais neutros, né? Um pouco mais frios. Então, se você já tem um preto, que tal você ter agora um blazer no cinza ou num bege? Tudo liso, por enquanto. E logo em seguida a gente pode já passar para um xadrez, né? Que continua sendo um tom mais quente, a gente vê na parte de cima um tom mais quente e outro já num tom mais frio. Depois que você já tem essa base maravilhosa, aí você consegue passar para as cores. Pois é. Vou contar a minha experiência, eu comecei errado, eu comecei pelas cores. O meu blazer está depositado no meu guarda-roupa porque eu não consigo fazer combinações do blazer por causa da cor. Dani, e é exatamente o que a gente está querendo trazer hoje. Porque, querendo ou não, gente, a cor, ela traz muita... Ela transmite mesmo aquela vontade... eu preciso ter essa peça. Mas quando a gente racionaliza, né, de entender mesmo, a gente precisa começar com os tons neutros para depois você começar a abrir o leque. Né? Então a gente colocou, tanto na parte de cima, um tom mais quente. O verde também é considerado também quente, mas nesse caso aqui, né, seria mais por tom colorido. Depois que você já tem alguns tons coloridos, aí você já pode vestir como esse azul que a gente está vendo, que ele tem um detalhe de gripi, né, no ombro, já é uma coisa mais elaborada. Também tem os blazers que são estampados. Mas é interessante você começar sempre do básico pra gente ir... Vamos começar só com os básicos hoje, porque as pessoas estão começando a aprender a organizar o guarda-roupa. Outro detalhe também, Dani, é sobre os vestidos, né? No último programa a gente falou sobre vários tipos de peças, também de biotipos, e um dos vestidos que encaixa bem em vários tipos de corpos é a chemise. Normalmente a chemise, ela tem uma proporção mais reta, que muitas vezes não valoriza a que tem um corpo mais ampulheta, né, que é mais acinturado. Porém, a chemise, a gente consegue observar que a gente tem a chemise com, às vezes, um cintinho,
Então, você consegue valorizar essa parte. Ela tampa os ombros, né? Ela tem um tamanho interessante. Ela tem tanto com botão, sem botão. E é interessante que a gente vai vendo aqui nas imagens que a gente começa com tons neutros, depois a gente parte para um tom mais colorido. Temos também sem manga. Logo em seguida, a gente tem ali um detalhe já em giz, que é aquela estampinha mais Eu, fininha. particularmente, amo chemise. E é para todas as idades também. Todas as idades, todas as épocas, inverno, verão, outono, primavera. E você pode ficar tanto bem arrumado quanto despojado com uma chemise. E a chemise, tudo depende dos acessórios. Né? Isso, Se você pode com enriquecer. Salto, exatamente. se você estiver com a rasteira, você tá indo, muitas das vezes, né, para um lugar mais tropical. Agora, com salto, você já sabe que você tá indo para um escritório, né, para algum evento. E é interessante a gente ver no VT que eu coloquei 2 opções de mangas, tanto na chemise branca, que ela tem um detalhe em gripir também, né? Quanto no outro, que é um detalhe de uma manga mais diferenciada mesmo, que tem como se fosse um babado. Então, assim, se você já tem a chemise básica, é interessante, então, você já ir passando para os outros detalhes. E é uma peça chave para o seu guarda-roupa. Eu acho que muitas vezes, quando a gente acha que a gente não sabe o que tem para vestir... Tem uma chemise. Tem uma chemise, exatamente. De tons, principalmente de tons neutros, porque aí você consegue investir num sapato diferenciado. E nos acessórios. Exatamente. E eu queria fazer uma pergunta, Gabi. Eu tenho muita dúvida em usar vestido com colete. Colete está super na moda. Colete e blazer. Combina essa combinação, esse casamento de colete, blazer e vestido? Gente, combina. A gente só precisa de ter um pouco de cuidado, né? No caso, por exemplo, principalmente com vestido, você coloca tanto o colete, ele fechado, né? Com o vestido, a saia aparente, né? E já o blazer, eu já não recomendaria tanto com o colete dentro, junto. Não. Separados. Uhum. Não, aí dessa forma ele fica perfeito, super cabe. Até porque quando você fecha o colete, dá a impressão que você tá com uma saia. Né? E a parte de cima. Mas poderia usar aberto também? Também, com certeza. Principalmente se o vestido ele tiver detalhes frontalmente. Muitas vezes o vestido ele tem alguns detalhes, por exemplo, assim, talvez um bordado, né, algum desenho, às vezes até mesmo algum brilho. Existem muitos tecidos que têm leves brilhos, né? Às vezes um giz, assim, uma coisa mais bem suave. Uhum. Então é interessante mostrar assim. E também, principalmente se você quer usar colares mais longos. Porque se o colete fecha, muitas vezes ele fecha essa parte também e você fica um pouco mais limitada. Uhum. Então, se você quer usar um colete, um colar, é interessante abrir ele sim. Fica maravilhoso, tanto deixa mais até despojado. Né? O fechado, você tá mais para um evento, uma coisa mais séria. E quando você abre, você já tá mais tranquilo. Perfeito. Você vai falar de colete com a gente? Vou. Vou agora. Gente, na imagem que a gente vai estar mostrando aí para vocês, a gente inicia novamente... Sempre do mais simples para o mais elaborado. E a gente inicia com esse preto, né? Já tem uma imagem até com uma bolsinha que já dá uma elaborada pro look. Então, se você já tem o preto, parte para um bege ou uma coisa mais azul, que dá uma impressão, assim, até de jeans. Uhum. Mas não é um tecido de jeans, né? Não seria um linho, seria um crepe mais estruturado. E é interessante você ir devagar, né? A gente consegue ver no VT que os tons, eles iniciam neutros, né? A gente até colocou um rosinha, que ele é um tom, assim, colorido, mas ele tá, inclusive, assim... é da moda, né? Gente, os tons verão... candy colors agora vão entrar na moda de novo. Verão 2025, a gente vai estar, assim... cheíssimos de tons pastéis, né? Candy colors mesmo, no caso seria o rosa, um azul clarinho, o verdinho, o amarelo também. O azul e o amarelo são a dupla também do ano. E a gente mostrou aqui outros detalhes, né? Que, por exemplo, assim, a gente tem um tom mais forte, que seria o vermelho. O verde também, ele acaba sendo não tão neutro, mas é um tom diferente. O cinza, ele entra no neutro? Entra no neutro, porque sim. O cinza, ele ficou super em alta agora. Sim, todo mundo comprando tudo cinza. Muito. Então, o cinza, ele também entraria. E interessante que a gente consegue também observar, Dani, aqui nesse meio, sobre os botões que eu tinha falado no início. Então, sempre prestar atenção nos botões. Por exemplo, a gente vê que o último, a gente tá falando sobre um blazer que tem esse detalhe dos botões. E ele tem ali dá pra perceber, né, que uma saia, então é um conjunto. Mas você vê que não é pra qualquer hora do dia esse tipo de blazer, né? Você vê que é realmente pra um evento. E vê como que os botões, gente, desculpa assim, até reforçar isso, mas como que os botões, eles fazem a diferença. Eu acho que o botão da roupa, ele tem a capacidade de enriquecer e empobrecer o look. Exatamente. Então, assim, observar tecido, observar o botão, porque muitas vezes o botão também ele pode desbotar. Então, assim, tomar cuidado, olha o material, vê se ele é interessante mesmo. Porque até nisso, porque também
A gente não quer também que você tenha algo no seu guarda-roupa que estrague. Não é a nossa ideia. Não é uma coisa que a gente prega, que a gente concorda. Eu acho que a peça que a gente tem que ter, ela tem que servir para 2, 3 anos e ser muito bem utilizada. Que é até a proposta da gente poder mesmo utilizar no programa. E pra gente também fazer conjunto, né, com a peça, a gente vai estar falando sobre as saias. E a gente começa com uma saia jeans, assim como na jaqueta. É interessante se você tem saia jeans que elas sejam mais lisas, novamente, né, sem muitos recortes, né, que ela seja mais reta. Só te interrompendo. Eu falo que hoje ser crente está na moda, né? Porque hoje todo mundo adaptou a moda da saia midi. Então, usar saia midi hoje não é só para quem é evangélico. Hoje, saia midi está em alta e todo mundo usa e gosta. E as combinações de saia midi são super lindas e eu tô gostando. E a saia reta, eu acho que a jeans é a que as pessoas mais adquirem, né? A saia reta. Mas as saias rodadas também ficam muito bonitas com essas terceiras peças. Sim, perfeitas. É interessante, Dani, que a gente só tem que tomar cuidado, por exemplo, no corpo de triângulo. Como o quadril ele é maior, então, assim, evitar peças que sejam godê, mas com franzido. Que eu vou até falar sobre essa peça rosa que vocês estão vendo aqui. Mas é importante, sim, você ter peças mais soltas, né? Nesse caso, a gente trouxe peças um pouco mais retas, um pouco mais evasê, porque a gente sabe que vai caber com todos os corpos. Mas, assim, uma saia no godê ou meio godê, né? Que é a questão da roda, né? Da saia, é maravilhosa. Só sempre tomar cuidado com a questão do tamanho, né? Em lugares igual a gente mora aqui. Venta muito, então, assim, uma saia godê, ela pode subir com vento, então sempre prestar atenção nesses detalhes. O caimento, né? Eu acho que o tecido também diz muito. O tecido também ajuda, exatamente. Tem tecidos que são mais leves, como um crepe, mas existem vários tipos de caimentos. Então, tem crepes que vão ser um caimento mais pesado, que não vão subir, mas tem outros que... ficam por exemplo, muito fluidos. Por exemplo, uma viscose. Então, assim, às vezes a viscose, ela sobe mesmo. Então, assim, tomar bastante cuidado com essa ideia. Então, a gente iniciaria com uma jeans mais lisa mesmo. Logo em seguida, passar para tons diferentes, né? O jeans, ele é exatamente o azul, mas a gente passaria agora, por exemplo, aqui na imagem, já um tom de bege, né, um tom de marrom mais escuro, ou às vezes uma saia preta, né, uma saia secretária. Logo em seguida, até coloquei uma opção aqui, essa terceira, que seria de linho. Uma peça de linho, ela é super elegante, o linho voltou, assim, com tudo, e é um tecido, uma fibra natural, na qual, assim... você passa, ela amassa. Mas essa é a ideia do linho, é muito engraçado, né? Como que a gente gosta disso. E as pessoas se importam menos quando vê uma roupa de linho amassada. E sempre você tá elegante com uma peça de linho. Sim. E tem a mesma colocação, né? Da mesma forma que você tá com uma saia de linho e uma rasteira, te deixa um pouco mais tropical, né? Mais verão. Da mesma forma, se você tiver com um sapato, um escarpão... Fica super elegante. Exatamente. As outras opções a gente já vai mudando mais a cor, já os elementos. E falando dessa peça rosa, né? A gente tá aqui com um colete rosa, lindíssimo, maravilhoso, né? Um fúcsia, um rosa fúcsia, juntamente com uma saia. Então, por exemplo, se você tem um quadril menor, eu acho que volume, né? O acúmulo do tecido ali não é um problema. Mas se você tem um quadril muito grande, tomar um pouco cuidado. Porque senão aquilo ali cresce muito, assim como na parte do busto. Então, assim, sempre tomar cuidado com essa parte. Gabi, então a gente abordou aqui os 8 tipos de roupas que podem ser necessárias no guarda-roupa para quem quer ser mais objetivo e assertivo na hora de se vestir. E agora, quem quer investir em acessórios? Já que a gente deu dicas básicas, o que a gente pode ter de acessório mais ousado ou até mais simples? Dani, então, a gente vai estar mostrando aqui nas imagens, como a gente fez tudo muito básico, né, mas nada simples, a gente vai estar investindo, então, em acessórios mais elaborados. A gente consegue ver que, por exemplo, assim, uma das primeiras imagens, a gente vai estar mostrando uma argola, mas ela não é uma argola somente um círculo, um cilindro, mas é uma argola que ela tem uma movimento, forma... Exatamente, ela já é uma forma orgânica. Tanto também tem uma outra imagem que a gente consegue ver um botão. Então, ele tem formas diferentes. As pérolas... Também não só ser aquela pérolazinha, né, uma coisa mais básica, mas uma pérola com argola, com brilho, né, com cravados. A gente também consegue observar várias pedrinhas de água doce, né, pérolas de água doce, juntinhas. Então, se você já tá com aquele look, que seria básico, mas quando você investe nos brincos, né, nos acessórios, isso já começa a enriquecer. Então, a gente vê outras formas de brincos de festa, por exemplo, algo que contorne a sua orelha, né, algo que já desça, né? A gente tem aqui as fórmulas de folhas, que é super sofisticado, divertido. Lindo. E traz uma feminilidade enorme para a peça. Outro detalhe também para quem é romântica, muitas vezes gosta de
Delicadeza. Exatamente. O laço, que tá super em tendência. Então, assim, usar um brinquinho de laço, ele traz uma visualização diferente pra pessoa, né? Você vê que a pessoa, assim, não só tá usando, né, uma pérola, não, tá usando um brinquinho de laço, sabe? São detalhes que muitas vezes a gente acha que é bobeira, mas não é, gente. Muda completamente o look. Outro detalhe também que a gente vai estar vendo nas imagens são os colares, né? Eu até coloquei um ponto de luz que ele é extremamente essencial, né? Todo mundo pode ter um ponto de luz e vai ficar super lindo em qualquer roupa. E combina com tudo, né? Então, por exemplo, eu tô até com o meu aqui, mas não vai aparecer tanto, mas ele fica perfeito para um pescoço que você não quer colocar muita coisa, mas você tá ali com um pontinho de luz. Outros acessórios também que, né, traz esse diferencial pro look são essas fórmulas diferentes. A gente vê aí que tem um colar com vários detalhezinhos, seja triângulo, quadradinho, cores diferentes. Pedrinhas, né, diferentes. Isso, e assim, delicado, tudo bastante delicado. Outros detalhes que a gente vê nos outros colares, que já são colares com pérola maior. Então, por exemplo, se você vestir uma peça, uma saia secretária preta, né, uma camisa branca, e você precisa de um diferencial, aposta num colar de pérola maior ou de uma corrente maior, como a gente está vendo na imagem. Isso vai trazer, assim, uma sofisticação pro look enorme. Traz uma autoridade pro look aqui. Autonomia, tudo. Se você for apresentar um trabalho, né, às vezes você tá num evento, uma palestra, gente, isso aqui muda. Você precisa ir com tons neutros. Um culto especial. Às vezes você tá ali com a cabeça tão cheia de coisa, né, se preparando pra tanta coisa, mas se você coloca um colar, né, às vezes ou um brinco mais cheio, aquilo ali, juntamente com a maquiagem, já fica perfeito. Fica enriquecido. Outro detalhe também são a questão dos sapatos, né? Novamente, começando dos mais básicos para os mais elaborados. A gente vê aí no VT que a gente tá com um sapato preto, uma rasteirinha marrom. Então, sempre... O interessante do sapato é que hoje as pessoas, elas gostam de estilo, mas elas estão optando por conforto. Eu não sei se você percebeu que algumas marcas que antigamente eram só para idosos, vou falar até a marca que usa Flex, só idosos usavam. Uhum. Agora eles sofisticaram tanto para jovens também usarem. Hoje você vê mulheres muito novas usando porque eles estilizaram mais os sapatos, trazendo conforto e também beleza. Então hoje quando a gente vai escolher sapato, a gente está deixando menos... Os sapatos antes tinha que ser salto fino. Eu acho que quase ninguém tá usando salto fino hoje, né? Tá super no salto quadrado, tá mais na rasteirinha, no sapato mais baixinho. E na imagem que a gente tá mostrando, a gente tá mostrando exatamente isso. Os sapatos menores, né? Os saltos mais blocos. E realmente, os saltos finos, eles não foram abolidos. Mas tem um momento deles. Eles têm um momento deles, mas para trabalho, as mulheres que trabalham com direitos, elas andavam de salto fino, era totalmente desconfortável. Então veio a evolução dos sapatos agora confortáveis e estilosos, né? E até mesmo, Dani, os passos é diferente. Por exemplo, muitas vezes nem todo mundo consegue andar com um salto muito fino. Mas você vê pessoas que usam hoje um salto mais grosso, que você sabe que é confortável. Até o andar, a postura, ela é diferente. Porque, querendo ou não, um salto fino, ele... desequilibra. Uhum. Então, assim, pode acontecer acidentes. Você já anda preocupado, já com medo de cair. Exatamente. Outro detalhe que coloquei também são os mocassins, né? Eu coloquei um mocassim preto com um detalhe dourado, né? Que traz um diferencial pro look. Sobre a questão de tênis, sempre tem um tênis branco, basiquinho, né? Às vezes depois você quer elaborar um pouco mais já pra um preto, alguma coisa que tem um brilhinho. Mas eu acho que tênis, assim, eu acho que pra todas as idades, eu acho que é essencial ter um tênis branco no guarda-roupa, vai combinar com tudo. Às vezes você não quer usar nem uma sandália, nem uma sapatilha, nem um sapato fechado. Aí você coloca o tênis, ele tá ali arrumadinho. Ele orna. Confortável, é quentinho. É tudo de bom. Outro detalhe também, que são fazendo parte dos acessórios, né, são as bolsas. Então, iniciando com as bolsas maiores, muitas vezes aquelas bolsas shopping, né, totem também, que elas são bolsas maiores. Você já tendo essas bolsas com tons neutros, que seria marrom, o bege, o preto. Não que você tem que ter todos esses, não é essa a nossa ideia. Gente, eu acho que uma é suficiente, uma neutra, você... Comprem uma pro trabalho, dia a dia, né, acabou, aí compra outra tom e assim vai mudando. Mas assim, se você já tem essa peça, então você já começa a investir, de repente, uma bolsa um pouco mais elaborada, né, que o modelo seja diferente. A gente tá mostrando um modelo que ele é um modelo vintage, ele é muito maravilhoso, essa bolsa preta, que tem um detalhe de matelacê, super sofisticado, muitas pessoas usam, cabe muita coisa nessa bolsa e já dá um diferencial, né? Você já sai de um liso, uma coisa do dia a dia, para uma coisa mais elaborada. Também a gente mostrou 2 tipos de bolsas, né? Que são bolsas menores para as festas, para a noite. Muitas vezes você não sabe o que usar, mas se você tiver uma bolsinha prata, uma bolsinha preta com brilho, ou uma douradinha... Pronto, você tem tudo.
Só precisa caber o telefone, às vezes um batom, uma chave. É só isso, não precisa de mais nada. Outro também, isso seria pra noite. E outra bolsa também que é legal, por exemplo, assim, pra casamentos de dia, eventos de dia, pra tarde. Então, assim, bolsas de palha, bolsas que tem esses detalhes. E hoje em dia tem uma diversidade enorme de bolsas de palha, com brilhos mesmo, pedras. Isso, É bem interessante. Eu confesso que eu admiro quem sabe usar e usar diversas bolsas com os looks. Eu tenho as cores neutras pra tudo. Eu tenho uma grande neutra, uma pequena neutra. Só isso, eu não consigo combinar as bolsas com o look. Sempre neutro. Mas hoje eu tô aprendendo, gente. Hoje vai sair uma bolsa diferente. Isso aí. Outro detalhe também, junto com a imagem das bolsas, é os cintos, né? A gente hoje não tá tendo muito esse uso dos cintos, mas o cinto, ele traz também um diferencial. Muitas das vezes você tá com uma camisa, assim como eu tô agora, né? Uma camisa, às vezes uma outra blusa por baixo, preta, e às vezes uma saia jeans. Se você quer trazer um pouco mais de sofisticação, assim, pro look, uma coisa mais divertida, mais descolada mesmo, se você coloca um cinto, seja ele mais vintage, né? Preto, marrom. Você deixa um pouco mais sério o look. Mais sério, mas ele fica elaborado. Agora, se você quer deixar ele divertido, já coloca um cintinho prata. Parece, gente, é incrível, né? Parece que são coisas assim que não vão... Pequenas, mas quando você coloca faz ali... a diferença. Às vezes você quer diferenciar, por exemplo, com o cinto e às vezes o brinco, isso já orna. Então, assim, a gente consegue fechar todos esses looks, né? Essas 8 peças, né? Com seus desdobramentos, a gente consegue fechar, né? Essa parte, todo esse conjunto com os acessórios. Nossa, amei, Gabi, muito obrigada. E você... Eu sei que muitos aqui tinham dificuldade nas combinações, eu sei que ajudamos, esclarecemos algumas questões, mas se ainda quer saber mais de como melhorar a sua forma de se vestir, deixe seu comentário, uma dúvida que nós te responderemos. Espero que também tenham gostado do programa de hoje e não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, sei que vai ajudar outras pessoas. E não esquece de deixar aqui sua sugestão para outros programas. Obrigada, Gabriela, pela sua presença. Obrigada, Dani. É sempre um prazer estar aqui, da gente falar desse assunto tão gostoso e poder trazer conhecimento pra gente poder sempre sair arrasando, sempre muito em alta, né, na moda, sempre junto com as tendências. Se vestir melhor. Exatamente, com um guarda-roupa super inteligente. Muito obrigada a todos, até a próxima.